Olá a todos, sejam bem-vindos à prestação de contas da Previdata referente ao ano de 2024. No ano passado, tivemos grandes desafios e muitos avanços. Estamos aqui para compartilhar com vocês os destaques de 2024, os resultados alcançados e as perspectivas. Agradecemos a cada um pela confiança depositada nesta entidade que há mais de 45 anos honra com seus compromissos financeiros e previdenciários e protege mais de 12 mil vidas. Vamos juntos conferir os números e acontecimentos do ano. Durante a transmissão desse vídeo, nossa equipe estará à disposição no chat do YouTube para esclarecer todas as dúvidas. Se estiver vendo este material depois da estreia, você sempre poderá encaminhar sua questão pelo Fale Conosco no site da Previdata. Em 2024 foi um ano repleto de mudanças e conquistas para a Previdata. Tivemos uma série de marcos importantes com o objetivo de fortalecer a gestão e aprimorar os serviços prestados aos participantes. Desde a implementação de novas regulações até a evolução nas ações internas e externas, cada etapa refletiu nosso compromisso com a transparência, inovação e excelência na gestão da Previdência Complementar. Agora, vamos relembrar os principais momentos da Previdata durante o exercício de 2024. Em janeiro, entrou em vigor a Lei 14.803, através da qual os participantes de plano de previdência complementar passaram a poder optar entre os regimes de tributação progressivo ou regressivo, no momento da obtenção do benefício ou do primeiro resgate dos valores acumulados. Antes, a decisão só poderia ser tomada na adesão ao plano e essa sendo irretratável. A Dataprev e a Previdata cresceram. Em fevereiro, a Previdata acompanhou o presidente da patrocinadora, Rodrigo Assunção, em ações que promoveram o crescimento da entidade com o ingresso de 150 novos participantes recém-contratados pela Dataprev. Em abril, a Previdata promoveu pela primeira vez a prova de vida dos assistidos, de forma online, com a participação de mais de 1.700 aposentados e pensionistas. Nesse mês, também houve uma mudança significativa na gestão da entidade. Álvaro Botelho, então presidente executivo, deixou a Previdata para retornar à Dataprev, e o Conselho Deliberativo abriu um processo seletivo para escolher o novo presidente executivo. Em maio, começou o processo eleitoral para a escolha dos representantes dos participantes e assistidos nos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Previdata, para o próximo mandato de 4 anos. Já em junho, após uma análise curricular e entrevistas, o Conselho Deliberativo selecionou Carlos de Paula como novo presidente executivo da Previdata. Em julho, Carlos de Paula tomou posse em cerimônia que reuniu em Brasília a diretoria da Dataprev e autoridades da Previdência Complementar. Durante esse mês, a Previdata também realizou uma palestra com Andréa Vanzilota, especialista em Previdência Complementar, que compartilhou com os participantes estratégias valiosas para impulsionar o investimento no Plano CV Previdata 2. Além disso, o programa Previdata Vai Até Você retomou suas ações presenciais, atingindo resultados expressivos. 308 novas adesões ao plano, considerando o total de 349 empregados admitidos pela Dataprev no primeiro semestre de 2024. Em agosto, recebemos a visita inédita de Ricardo Pena, o diretor superintendente da Previc, órgão supervisor dos fundos de pensão. Naquele momento, Ricardo Pena destacou os desafios e oportunidades para as entidades de previdência complementar. Em setembro, lançamos um novo simulador de tributação em nosso site para auxiliar os participantes na escolha do regime tributário mais adequado ao seu caso. Em outubro, a Previdata participou de eventos importantes do calendário da Previdência Complementar, como o Seminário Internacional da ABRAP-FIAP, o 25º Congresso do IBGC e o 45º Congresso Brasileiro da Previdência Privada. Iniciamos uma agenda de intercâmbio com entidades congêneres e o primeiro encontro ocorreu com uma das principais referências do setor em tecnologia e relacionamento com participantes, a Quanta Previdência. Além disso, realizamos a nossa tradicional pesquisa de satisfação com os participantes e com aqueles empregados da Dataprev que ainda não aderiram ao plano de benefícios. Tudo isso com o objetivo de identificar oportunidades de melhoria dos nossos serviços e promover a conscientização previdenciária. Em novembro, iniciamos o projeto Roda de Conversas, cujo objetivo é buscar maior interação com os profissionais de mercado.
O primeiro encontro foi realizado com Fábio Coelho, presidente da AMEC, Associação de Investidores no Mercado de Capitais, para discutir com os nossos empregados a conjuntura econômica através da visão geral sobre o mercado financeiro. Por fim, a Previc aprovou as alterações do regulamento do Plano CV Previdata 2, visando a sua adequação à Resolução CNPC 50 e outras adequações com destaque para a adoção de possibilidade do resgate parcial. Além disso, ao final do semestre, a Previdata lançou o projeto 45+, cujo objetivo é promover o reposicionamento da entidade, visando a sua perenidade. E vale destacar que a Previdata tem como meta fazer parte do seleto grupo de 25% das melhores entidades avaliadas pela Previc. A tela que vou apresentar para vocês agora é um resumo do que aconteceu em 2024 e vou falar também a perspectiva para 2025. Essa tela ela demonstra o resultado obtido pelas entidades em relação às próprias metas. Então não estou comparando aqui o que as entidades obtiveram de resultado em relação à meta da Previdata, e sim as metas que cada um dos planos geridos pelas entidades tiveram em relação às metas que estabeleceram para si. Esse é um trabalho feito pela Aditus, por uma consultoria chamada Aditus, que reúne um consolidado de entidades expressivo. Então é uma amostra expressiva que tem um parâmetro relevante do segmento de entidades fechadas de previdência complementar. É bem representativo. Nele nós podemos observar plano de benefício definido, contribuição variável e contribuição definida. Eu gosto sempre de demonstrar que a contribuição variável, que é o plano CV Previdata 2 nosso, nós temos dentro dele plano CD e um plano BD, que o plano CV é a junção dos dois, que até um determinado momento, um futuro assistido, beneficiário, ele recebe uma forma de contribuição definida que pode se tornar, após uma determinada idade, 85 anos, pode se tornar um benefício definido, benefício vitalício. Pois bem, olhando para esses dados, nós vemos que os planos BDs, no consolidado, cerca de 59% dos planos no ano de 2024 não superaram as suas respectivas metas atuariais e 41% superaram as suas metas. O plano PRV Saudado conseguiu superar a sua meta, está naquela parte destacada em marrom. Os que não superaram estão na parte destacada em azul. Quando nós olhamos os segmentos de renda fixa, renda variável, estruturado, exterior, que são as barrinhas laterais olhando mais à esquerda, o consolidado está mais à direita, nós vemos o esforço que tem os segmentos de maior exposição ao risco. Vou citar aqui, por exemplo, os segmentos de estruturados, que é um segmento de maior volatilidade, maior exposição ao risco. Nós vemos ali que 13%, conseguiu bater a sua respectiva meta. Ali não é uma meta atuarial, mas sim um objetivo de rentabilidade estipulado para aquele segmento dentro do que a entidade estipulou para o segmento. Em contrapartida, 87% não conseguiu obter o retorno almejado para esse segmento. Quando nós olhamos para o plano CV, para os planos geridos pelas entidades com a modalidade CV, contribuição variável, nós vemos que no consolidado 11% conseguiram atingir as suas metas atuariais e o 89% não conseguiram atingir as suas metas atuariais. O que significa isso no ano de 2024? No ano de 2024, o que nós queremos demonstrar é que o ano inteiro, no final do ano, consolidou-se isso,
foi um ano de difícil obtenção de resultados positivos para o mercado como um todo. Não só a Previdata nesse contexto, mas o mercado como um todo. Foi um ano de difícil obtenção de resultados em relação às metas. E olhando dentro do plano CV Previdata 2, olhando para um segmento que seria natural olhar para ele e verificar que a obtenção de um resultado positivo seria mais fácil, como o segmento de renda fixa, por exemplo. No plano CV Previdata 2, nós olhamos ali e identificamos que 10% conseguiram atingir os seus objetivos. E aí nós perguntamos, poxa, mas 10% conseguiram atingir seus objetivos? Isso tem muito a ver com a marcação ao mercado dos títulos. A marcação ao mercado dos títulos, num movimento de taxa de juros em alta, promove toda essa diferença que nós vemos no mercado de renda fixa. Então, o contexto de mercado foi um contexto de difícil obtenção de resultado num ano que houve excesso de volatilidade, houve um contexto que não foi somente da Previdata. E quando nós trazemos isso, trouxemos esses dados, demonstrando que não foi só a Previdata, foi um contexto macro, foi um contexto geral, em que todas as entidades que estiveram expostas à mesma realidade da Previdata também tiveram dificuldades, e não só no consolidado, mas também distribuídos ali em todos os segmentos. Em 2025, nós entendemos que muitas das questões que pautaram essas rentabilidades, que não possibilitaram a obtenção de resultados positivos em relação às metas alcançadas, ainda estão margeando os resultados que podem ser obtidos em 2025. O que eu quero dizer com isso? Ainda teremos um ano de dificuldades pela frente. Mas olhando o que já vivenciamos nesse primeiro trimestre, que foi um trimestre positivo, janeiro foi um mês muito positivo, fevereiro nem tanto, foi um mês de dificuldades, mas março estamos entregando um mês positivo nesse início de apuração, e entendemos que o ano será marcado nessa dinâmica, uma dinâmica de volatilidade, e que nós entendemos que 2025, tudo aquilo que marcou o ano de 2024 não está presente, mas entendemos também que não será no mesmo grau de dificuldade que foi 2024. Desejo dizer que nós estamos diminuindo os ativos de risco que na gestão da Previdata, que são os segmentos de renda variável e estruturados, migrando para a renda fixa. Há um dispositivo legal permitindo marcação a vencimento de ativos no plano CV, que vai trazer perenidade na variação da cota e menos volatilidade, que é uma notícia muito boa para o plano CV, que até então não era permitido, passou a ser permitido em dezembro. Há estudos nesse sentido. Nós também temos estudos no planejamento estratégico, que provavelmente não são para entrada em vigor imediatamente, mas são estudos que nós estamos fazendo para perfis de plano, que provavelmente no médio prazo nós traremos como novidade para todos. Enfim, a Previdata está fazendo movimentos que vão no curto e médio prazo, como redução dos segmentos de maior risco e estudando no planejamento estratégico 2025, 2026, inovações de produtos, inovações de perfis, trazendo inovações para o público, ativos, assistidos, participantes, para trazer maior segurança e maiores diversificações para todos. Eu sou a Fábia Alves, eu coordeno a área de atuária e benefício aqui na Previdata, né? E vamos dar continuidade falando um pouco do nosso patrimônio que administramos. Temos um marco aqui que em 2017 nós atingimos 1 bilhão e 100 de patrimônio, né? E agora em 2024 a gente já chega aí na casa de 2 bilhões e 70.
é um grande marco aí para todo o volume, né, de patrimônio que administramos. Falando um pouco da nossa responsabilidade, a população de todo o plano, ela está acima de 12 mil pessoas, 12 mil vidas que os planos administram entre participantes, né, aposentados e pensionistas e também os ativos e os dependentes desse grupo, né? Hoje totaliza aí acima de 12 mil vidas. A nossa folha de benefício já totaliza aí 7 milhões e 100 ao mês, que é um grande marco também no nosso compromisso com os aposentados e pensionistas no pagamento mensal dos benefícios. Agora vamos falar um pouco sobre o plano CV Previdata 2, né? Como é que fechou aí o exercício, né? Falando um pouco da população, né? A população do plano, ela tem 2.975 participantes ativos, né? E já chegamos à marca aí de 398 benefícios, 398 rendas concedidas. Tivemos um marco também nesse ano, com uma adesão aí de acima de 400 participantes, novos, né? Novos participantes, por conta também do ingresso de novos empregados na patrocinadora. E 398 aí rendas concedidas, só no ano foram mais de 30, considerando aí as solicitações de benefícios das pessoas que saíram no PDI, né, e optaram por receber a renda programada no plano. Falando um pouco, né, dessa população protegida, nós temos aí 2.544 participantes que vertem contribuições mensais, e essas contribuições ela tem a paridade da patrocinadora. Nós temos também aqueles que são autopatrocinados, né, que já se desligaram da patrocinadora e mantêm o vínculo com o plano, e aí vertem a contribuição deles e também a parcela que seria de responsabilidade da patrocinadora. E temos 157 participantes que se desligaram, mas ainda não optaram, né, no que eles vão fazer com o plano, né? Então eles mantêm esse compromisso conosco, aguardando o melhor momento para tomar a decisão. Esse saldo desses participantes, né, continuam sendo de responsabilidade da Previdata, onde a gente administra isso para que eles possam tomar a decisão no melhor momento. Como é que ficou a variação, né, financeira e atuarial do plano, né? Então, nessa tabela aqui, nós apresentamos que nós temos aí os benefícios concedidos e os benefícios a conceder, que são as provisões matemáticas. E a gente pode perceber que a evolução, né, do compromisso com os assistidos, né, passou de 61 milhões em 2023 para 76 milhões em 2024. Essa evolução de 14 milhões representa justamente aquelas pessoas que passaram a receber a renda programada. Nós tivemos um aumento aí de 14 milhões. E para os ativos, né, o benefício concedido, o compromisso do plano com os ativos, ele teve um crescimento aí de 26 milhões, passando de 823 para 850 milhões. A soma dessas duas provisões totaliza o patrimônio do plano, que teve aí um incremento de 41 milhões, né? O plano cresceu aproximadamente 5% durante o exercício de 2024. O plano de custeio, né, do plano CV, ele se manterá o mesmo para 2025. Nós não estamos fazendo nenhuma alteração no plano. Então, para cada contribuição que o participante verte para o plano, destacamos ali que tiramos 4% para fazer frente ao benefício de risco. Temos também as despesas administrativas, da contribuição tiramos 3% para fazer frente às nossas despesas administrativas. E o fundo para bases técnicas, né? Esse plano ele é composto de saldo de conta. Cada participante tem o seu saldo. Portanto, temos uma conta específica, que é a conta coletiva. Dentro dela temos o fundo para revisões de bases técnicas, né? Quando há necessidade de alguma movimentação no plano, não mexemos em contas individuais, e sim nessa conta que é destinada já à revisão do plano. Então, totaliza 7,5%, né, o percentual que é o desconto da contribuição do participante, e para o saldo de conta dele vai 92,5% do que ele coloca no plano para a formação da reserva dele, que vai fazer frente ao benefício dele de renda programada no futuro. Agora nós vamos falar dos resultados do nosso plano PRV, o plano saudável.
Vamos iniciar falando da população protegida, né? O plano tem aí 1.868 assistidos, entre aposentados e pensionistas, e temos aí 747 participantes ativos ainda, que ainda estão vinculados, né, à patrocinadora e não solicitaram o benefício ainda. Como é que se comportou a variação financeira e atuarial do plano em 2024? Aqui a gente inicia falando de 2023, mas é importante a gente falar também de 2021. Em 2021, o plano apresentou um déficit de 100 milhões. E esses 100 milhões, nós registramos ele na reserva de benefício a constituir, né? E fizemos isso em 2021, se manteve em 2022 e também em 2023. Em 2024, nós fizemos uma segregação desses valores e aqui apuramos o que é realmente saldamento, o que reflete realmente o resultado de saldamento, que é o compromisso dos participantes, e o que é déficit. Nessa segregação, nós identificamos que o déficit de saldamento, de responsabilidade dos participantes, totalizou 14 milhões. Esse é o saldo, né, de responsabilidade de participante e patrocinador. Isso significa que participantes terão que pagar 7 milhões, e aí a gente conclui que esse saldo ele será quitado em 2025, né? O desenho do saldamento é que seria até 2028, no entanto, né, a gente percebe que 14 milhões será quitado em 2025. No entanto, existe um déficit de 100 milhões, que foi registrado em 2021 e ele vem sendo trazido para 2024. Em 2024, ele já totalizou 137 milhões de insuficiência. Isto significa que nós vamos quitar o saldamento e vamos ter que constituir um novo custeio, um novo equacionamento para essa insuficiência que nós temos. A insuficiência totalizou 137 milhões e desses 137 nós temos aqui toda a parte de precificação. O que é a precificação? São os ativos, são os nossos investimentos que nós temos alocados a uma taxa superior à taxa atuarial. A taxa do plano é 4,93 e todos os papéis que eu tenho alocado acima de 4,93 totalizam a precificação, que em dezembro de 2024 totalizou 53 milhões. Então, quando eu deduzo do meu déficit a precificação, eu ainda fico com uma insuficiência de 84 milhões. Esse será o valor que a área técnica atuarial estará trabalhando para podermos identificar qual vai ser a melhor forma de equacionarmos e colocamos a apreciação dos gestores e aí depois seguirá para as instâncias superiores para aprovação, né? Então, de todo o resultado financeiro atuarial de 2024, a gente chega ao final do exercício com um déficit de 137 milhões, com a notícia de que estaremos quitando, né, o termo de compromisso em definitivo agora, já que a Dataprev, que foi parceira nesse período todo, quitou em 2018 uma parcela, que foi o serviço passado, quitou em 2021 a parcela de responsabilidade dela, que era o déficit, e ficou somente a parcela dos participantes, que tinha um desenho de quitarmos em 2028. No entanto, né, a gente vê que o valor agora é de 14 milhões, esses 14 milhões serão quitados em 2025. E para 2026 já temos aí que teremos um novo equacionamento que se fará necessário para que a gente possa manter o equilíbrio do plano. É importante registrar que o plano ele está solvente. O plano tem uma solvência muito forte, né? Ele conseguirá honrar todos os compromissos, né, com os participantes e assistidos. No entanto, há essa necessidade desse equacionamento para equilibrarmos o plano. O plano ele tem solvência e tem liquidez, né? Essa folha de benefício de 7 milhões ao mês, que totaliza aí no ano aproximadamente 90 milhões, a liquidez do plano faz frente a tudo isso, né? Então nós ficamos tranquilos em função do resultado macro do plano, mas há necessidade de um equilíbrio, de buscarmos esse equilíbrio e para mantermos a solvência e esse equilíbrio será necessário esse novo equacionamento a partir de 2026. Agora vamos falar um pouco do plano de custeio.
O plano de custeio, por conta desse resultado que nós apuramos em 2024, com essa insuficiência de 137 milhões, nós estamos mantendo o plano de custeio para 2025. Ele não teve nenhuma alteração. Agora, para 2026 que nós estaremos fazendo essa revisão. É importante que, com esse custeio, nós vamos conseguir quitar o nosso compromisso de participante e para 2026 teremos as novidades. Então, se mantém o 6,50 de contribuição para os participantes, com a paridade da patrocinadora. Os assistidos continuam com a contribuição de 2,65 sobre o valor do benefício. E temos outras fontes de custeio, que é o percentual aplicado sobre o investimento, né? Também se mantém o mesmo, e até mesmo sobre a parcela de empréstimo, para aqueles que são tomadores de empréstimo, sobre a parcela de empréstimo também, o custeio se mantém o mesmo para esse exercício de 2025. Olá, participantes. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Donato, e dando sequência aqui à apresentação do Plano CV, eu vou falar um pouquinho para vocês da evolução patrimonial do plano ao longo dos anos. Em relação ao patrimônio do Plano CV, a gente observa que desde a sua criação o patrimônio tem evoluído de forma consistente. Mesmo em períodos de adversidades, como a crise sanitária, questões geopolíticas e até mesmo durante a pandemia, o plano tem apresentado uma evolução consistente. Essa evolução é resultado de uma gestão criteriosa da Previdata sobre os investimentos, as contribuições e as despesas administrativas. Em 2024, o plano apresentou um crescimento de 4%. Falando um pouquinho para vocês sobre a alocação dos segmentos, é importante destacar que a definição da alocação segue um rigoroso processo de governança, observando a legislação vigente, a política de investimento e os normativos internos. Considera também as recomendações feitas pelo estudo de fronteira eficiente. Além disso, a Previdata monitora os mercados e o desempenho dos investimentos, apresentando estratégias que são avaliadas pelos colegiados, diretoria executiva, comitê de investimentos, conselho deliberativo da Previdata. Essa fotografia mostra a alocação dos investimentos ao final de 2024, destacando o maior volume alocado em renda fixa, bem como alocações significativas em renda variável e investimentos estruturados. É importante registrar que, para definir os parâmetros de alocação, a Previdata considera o perfil do plano, a necessidade de liquidez, o nível de exposição dos ativos de risco. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a rentabilidade do plano CV e dos seus respectivos segmentos. O destaque positivo foi o segmento de exterior, que apresentou uma rentabilidade de 38%, seguido pelos segmentos de renda fixa e operações com participantes que registraram 5% e 11% respectivamente. Por outro lado, os ativos de risco tiveram um desempenho negativo, com renda variável e os investimentos estruturados, que apresentaram ao longo de 2024 menos 15% e menos 7%. Devido à maior exposição do plano CV aos ativos de risco, o cenário de 2024 não foi favorável, resultando em uma rentabilidade consolidada de apenas 0,9%, bem abaixo das expectativas. Esse desempenho reflete um cenário local de maiores incertezas, incluindo questões fiscais, controle de inflação, aumento da taxa de juros ao longo do período. O comportamento dos juros impactou diretamente o segmento de renda fixa, que possui uma carteira com maior exposição a ativos marcados ao mercado. Dando continuidade à apresentação do plano PRV, vamos falar um pouquinho da evolução do patrimônio ao longo dos anos. Excetuando 2008, quando houve a crise do subprime, que contribuiu para uma recessão sem precedentes, o patrimônio tem evoluído de forma consistente mesmo em períodos de adversidades econômicas, geopolítica ou sanitária, como durante a pandemia. Essa evolução é resultado de uma gestão criteriosa da Previdata sobre os investimentos, as contribuições e as despesas administrativas do plano. Em 2024, o crescimento patrimonial foi superior a 2%. E cabe destacar que, por ser um plano fechado e saldado, o plano registrou um desinvestimento na ordem de 5,5 milhões ao mês. E mesmo assim mantém a liquidez suficiente para honrar os compromissos previdenciários e administrativos até o último pagamento de benefício previsto. Em relação à alocação por segmento, assim como no plano CV, a definição da alocação dos investimentos do plano PRV saldado segue um rigoroso processo de governança, sempre observando a legislação vigente, a política de investimentos, os normativos internos e as recomendações do estudo de ALM.
Além disso, a Previdata monitora os mercados de desempenho dos investimentos, apresentando estratégias que também são avaliadas pelos órgãos colegiados da entidade. Essa análise demonstra uma alocação dos investimentos ao final de 2024. Por se tratar de um plano fechado e saldado, esse plano possui maior concentração no segmento de renda fixa, aproximadamente 81%, buscando um melhor alinhamento entre ativo e passivo do plano. Dessa forma, o plano possui uma menor exposição aos ativos de risco, com alocações de 7% em renda variável e 5% em investimentos estruturados, o que foi benéfico para o resultado em 2024. É importante registrar que, para definir os parâmetros de alocação, a Previdata considera o perfil do plano, a necessidade de liquidez e o nível de exposição aos ativos de risco. Apresentamos a rentabilidade do plano PRV saldado e seus respectivos segmentos. O destaque positivo foi o segmento exterior, que apresentou uma rentabilidade de 36%, seguido pelos segmentos de renda fixa e operações com participantes, que registraram 14% e 11% respectivamente. Por outro lado, os ativos de risco tiveram um desempenho negativo, com renda variável e investimentos estruturados, registrando menos 15% e menos 8% respectivamente. Como menor exposição aos ativos de risco, o cenário de 2024 foi favorável para o plano, resultando em uma rentabilidade consolidada de 9,96%, superior à meta atuarial. Esse desempenho reflete uma composição de menor exposição a ativos de risco que, mesmo diante de um cenário local de maiores incertezas, incluindo questões fiscais, controle de inflação, aumento da taxa de juros, ao longo do período não impactou significativamente o segmento de renda fixa. Este segmento possui maior parte da carteira marcada a vencimento, permaneceu protegido das oscilações do mercado, contribuindo para que o plano superasse a meta em 2024. Agora apresentaremos uma visão geral dos planos administrados pela Previdata. Realizamos um comparativo com os principais indicadores, bem como com a mediana das entidades fechadas de previdência complementar em 2024. Além disso, faremos uma comparação do desempenho dos planos da Previdata, especificamente com o plano CV Previdata 2 com os fundos abertos no período de 2009 a 2024. Por fim, apresentaremos uma síntese comparativa da performance da Previdata em relação à mediana das entidades fechadas de previdência complementar nos últimos 10 anos. Em 2024, o plano PRV saldado superou a meta atuarial e a mediana dos planos, graças a uma gestão conservadora, menor exposição a ativos de risco e grande parte da carteira de títulos públicos marcados a vencimento. Esse desempenho foi muito positivo, especificamente diante de um cenário desafiador para a gestão dos ativos. Por outro lado, o plano CV apresentou um comportamento oposto ao do plano PRV. Com maior exposição a ativos de risco e ativos precificados a mercado, o plano sofreu com a piora de um cenário no último trimestre de 2024, não correspondendo às expectativas de retorno e encerrando o exercício abaixo da meta atuarial e da mediana dos planos. Ao observar o desempenho de 2009 a 2024, ou seja, no longo prazo, em comparação com os planos abertos que possuem o mesmo perfil de alocação, permitindo as políticas de investimento tanto do plano CV Previdata 2 quanto do plano PRV saldado, apresentaram retornos bem consistentes e superiores aos planos da amostra, bem como em relação aos principais indicadores. Ao olharmos a janela de 10 anos, o plano PRV saldado apresenta um retorno bem próximo à meta atuarial e superior à mediana dos planos. O CV não consegue superar a meta atuarial, bem como a mediana dos planos, muito em função do cenário mais adverso nos últimos anos. Especificamente sobre o desempenho do plano CV Previdata 2, é importante destacar que este possui uma carteira de ativos com maior exposição a ativos de risco. Em um cenário de maior aversão ao risco, bem como pela obrigatoriedade da marcação no mercado, embora a legislação hoje permita que a marcação seja a vencimento, o plano acaba refletindo movimentos de mercado com mais intensidade, seja para o bem ou para o mal. Em 2024, a estratégia adotada não foi a mais indicada, apesar do ajuste proposto ao longo do ano. O resultado ficou aquém do esperado, mas é aceitável diante de uma adversidade imposta pelos cenários. É importante observar o desempenho no longo prazo, pois ao analisar períodos específicos ou janelas mais curtas, o resultado apresentado pode não traduzir o objetivo da gestão. Vou apresentar agora os indicadores administrativos e em relação a eles temos boas notícias que não são somente no ano de 2024, mas também temos um histórico muito positivo que demonstra não só o nosso esforço em preservar os gastos da entidade
no ano de 2024, mas também ao longo dos anos, no esforço da Previdata economizar recursos e formar um plano de gestão administrativa robusto para, no futuro, manter os seus gastos perenes no tempo, de forma a não ter que usar as despesas administrativas serem aumentadas e onerar participantes ativos e assistidos. A tela que nós vemos, ela demonstra o limite legal. O limite legal ele é determinado pela legislação e a diretoria executiva, ela propõe a cada ano, dentro do que a legislação prevê, uma forma de se estipular, que pode ser um percentual do fluxo previdenciário ou um percentual sobre os recursos garantidores do plano. No caso, nós propusemos ao Conselho Deliberativo adotar 1% sobre os recursos garantidores do plano, que no ano de 2024 somaram 20.787.454. As receitas, então, do ano não poderiam ser ultrapassadas desse valor. E as despesas do ano, elas totalizaram 16.648.925, com uma sobra, ou seja, a diferença entre gastos e receitas foram de 4.138.529. Nós cumprimos o nosso limite, nós estamos dentro do que a legislação nos permite arrecadar, não arrecadamos mais do que o devido, cumprimos os limites. As despesas orçadas foram de 19.836.792, mas os gastos vieram abaixo. Esses gastos abaixo, eles demonstram o esforço da Previdata de estar sempre executando aquilo que se propõe, mas também com eficiência. E a eficiência, ela é uma marca que não é de um determinado período, ela é uma marca histórica. O que nós vemos aqui, aí nós remontamos desde da criação do plano CV e também do que o PGA ele tem ali seu momento apartado, e o PGA, o Plano de Gestão Administrativa, ele demonstra aqui a diferença entre receitas e despesas, que o que nós vemos ali é que ano a ano a Previdata ela vem compondo o PGA, que é o Fundo Administrativo, ela vem compondo com valores o excesso, né, de receitas sobre despesas, ou seja, nós vemos gastando menos do que arrecadando. Esse total ele vem a cada ano crescendo, não só com o que nós deixamos de gastar, mas com aquilo que está poupado, ou seja, que aquilo que nós não gastamos, ele é alocado, ele é aplicado, que é o próprio fundo, ele é aplicado, e ali tem uma rentabilidade, e essa rentabilidade ela é retroalimentada dentro desse fundo para que no futuro nós venhamos a utilizar isso e não haja uma sobrecarga administrativa para todos, e trazendo uma perenidade ao plano em relação às despesas serem custeadas pelos próprios recursos. Aqui nós vemos a contribuição, como todos os planos, como todas as empresas, né, prestadoras de serviço. A Previdata é uma empresa de gestão previdenciária, então nós somos uma empresa que gere planos de benefício, uma empresa que é gestora de planos de benefício, como todas as empresas de gestão de empresas de serviço. A nossa maior despesa está com gestão de pessoas. E aí nós temos gastos com remunerações e encargos trabalhistas, eles somam a maior parte da nossa despesa. Então, 35% são gastos com remunerações e 31%, quase 32%, cerca de 36% com 32% é a maior parte dos nossos gastos com remunerações e encargos. A outra maior fatia, ela fica por conta de serviços de terceiros e depois despesas gerais. Tudo isso somou no ano anterior 16 milhões, abaixo do que nós havíamos previsto, que eram 19, e abaixo do limite, que seriam 20. Enfim, ano a ano, como eu venho falando, a Previdata vem economizando recursos e compondo
crescendo o patrimônio do plano de gestão administrativa, demonstrando seu esforço de fazer com que o plano de gestão administrativa fique mais robusto, que é saudável para todos. O ano de 2024 foi desafiador, mas conseguimos avançar. Agora, temos novos desafios quando olhamos para 2025. Entretanto, caminharemos com estratégias bem definidas, sempre com foco na sustentabilidade, segurança e excelência da Previdata. E, é claro, com uma boa dose de otimismo. Muito obrigado a todos. Em caso de dúvidas, utilize o Fale Conosco disponível no site da Previdata ou os canais oficiais de atendimento. Não deixe de se inscrever no nosso canal.